Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição 329 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar sobre o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, com a vitória do Max Verstappen, obviamente, mas uma corrida que teve surpresas, né? Olhem, vejam vocês, a McLaren, né, apareceu. Temos também outras coisas para falar da corrida, tivemos testes hoje em Silverstone, tem a Stock Car também. Tem muita coisa para falar, notícias hoje, né? Daniel Ricciardo de volta, vai pilotar pela AlphaTauri até o final do ano e vamos chamar o grande Adalto, perguntando já para ele sobre isso, né, Adalto? E o Daniel Ricciardo, hein? Daniel Ricciardo foi uma escala, né? Quando apareceu o nome pela primeira vez, não vai acontecer. Passou mais uns dias, olha, talvez, pode ser. Mais uns dias, acho que vai. E hoje confirmou, Daniel Ricciardo vai substituir o De Vries, não é isso? Bom, né? Eu gostei da... Bom, no último programa nós sabíamos que o De Vries ia sair, só não sabíamos se ia sair agora, depois das férias, ou no final do ano. No fim foi agora, antes das férias. Bom, acho que o Daniel Ricciardo, até falei, acho que era o mais indicado, porque tem mais experiência, conhece a equipe, tudo. De bate-pronto, assim, acho que o único que daria para sentar no carro, né? Fazendo teste, tudo é ele. Mas o futuro... Vamos falar. Futuro a Deus pertence. Guarde, porque nós vamos falar sobre esse assunto também ao longo do podcast. Chamando o Fábio Campos, aparecendo aqui também, muito animado. Torto aqui, hein? Completamente torto aqui, mas vamos lá, vamos ajeitar. Não tão torto quanto a cara, né? Não ia falar isso, mas tudo bem. Fábio Campos e a McLaren, hein, Fábio Campos? Todo mundo aqui falando, a Ferrari vem aí, a Mercedes vem aí, a Aston Martin vem aí. A Ferrari veio, a McLaren veio, passou todo mundo por fora, assim, igual num bom circuito oval, veio por fora, engoliu todo mundo e passou. E o que podemos falar sobre essa McLaren em um tweet? 280 caracteres, aí você me quebra demais. É quebrar, se entrar no joelho. Eu ainda acrescento mais uma na sua. Na sexta-feira vem aí uma Williams. Porque da sexta para o sábado era assim, que o Williams é essa, que faz terceiro tempo no FP1, TL1 e terceiro tempo no segundo treino livre. A McLaren, o Bruno Aleixo, resumidamente, para a gente depois se aprofundar, a McLaren é uma equipe que tem... Ela é uma equipe diferente, né? Por mais que a gente veja, por mais que seja de bater palma, o que está fazendo a Aston Martin, né? O que fez a Aston Martin do ano passado para esse, aquele negócio de mostrar que é possível, se pode, mas quando é a McLaren é diferente, né? A liderança da McLaren, como eu estou até colocando no Twitter hoje, era uma miragem nas 4 primeiras voltas, porque ali ninguém acreditava que ia acontecer alguma coisa. Nem por isso foi menos saboroso de curtir, da experiência, daquele momento, do grito que a arquibancada emite. Não, incrível. É fantástico. A McLaren é a McLaren. Não voltou ainda, eu já dou aqui o meu veredito, vamos falar sobre isso, mas o carro melhorou bastante e os 2 pilotos foram sensacionais no final de semana. O áudio da primeira volta é simplesmente espetacular, né? A torcida, deu até vontade de estar no autódromo de novo, que coisa. A chegada também. A chegada também. Aparecendo aqui os nossos twitters, né? O meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRace, e o do Fábio, @CampusFB. Não se esqueça de inscrever no canal, dar o joinha nos vídeos e divulgar aí pro pessoal. Bom, vamos falar logo da McLaren, né? Porque afinal de contas é o grande assunto, né? Já que o Verstappen... Depois nós vamos falar um pouquinho do Verstappen, eu tenho uma pergunta para vocês dois, mas... Vamos falar da McLaren, porque o Lando Norris e o Piastri classificaram segundo e terceiro, né? O Lando Norris em segundo, o Piastri em terceiro. E o Norris fez uma largada, assumiu a liderança, ponteou a corrida por 4 voltas. Depois, no final, fez uma estratégia que parecia errada, mas depois se comprovou certa, né? Colocou o pneu mais duro, segurou o Lewis Hamilton, depois abriu. Sensacional, né, Adalto? McLaren aparecendo assim, como eu falei, né? Meio que na surpresa por fora, passando todo mundo. A McLaren começou a atualizar o carro lá na última corrida, na Áustria. Já tinha trazido assoalho novo, difusor, tampa do motor. E agora, para Silverstone, trouxe asa dianteira, o bico novo e suspensão traseira. Quer dizer, o carro totalmente diferente, né? Mudou totalmente o carro.
e acertou, né? Acertou porque ela foi, assim, de fato, eu diria de fato, a segunda equipe nesse final de semana. Né? Ultrapassou Mercedes, ultrapassou Aston Martin, ultrapassou Ferrari. E não acabou ainda. Tem mais atualização agora para a Hungria. Então, são uma atualização em três fases. Tem mais agora para a Hungria. Então, eu acho que isso foi real, né? Porque já foi bem nos treinos, depois foi super bem na classificação, perdeu a pole de novo, mandei para vocês, vamos até colocar aí de novo, perdeu na reta, vamos colocar. No último setor, na reta do hangar e na reta depois da Stowe, ali que ela perdeu, ali que o Norris perdeu a pole pro Vespa, porque até então, quando eles entraram na reta do hangar, entraram juntos, estavam juntos os dois carros, né? E aí na reta o Vespa estilingou de novo, fizeram a Stowe, estilingou mais um pouco ainda, aí não deu mais para o Norris pegar. Mas até a reta do hangar, até a entrada da reta do hangar, eles vinham juntos, né? Depois aí vamos até colocar, depois o Léo coloca, o pessoal vê que realmente a diferença, todas as corridas, nós estamos fazendo isso, todas as corridas, já nem sei quantas a gente já pegou isso, não somos nós que fazemos, chama Fórmula Dict que faz, né? E tem todas elas, a diferença da Red Bull para as outras é na reta. E fez diferença de novo, né? Então, eu fiquei muito feliz. Só não fez o P2 e o P3 por causa daquele safety car, né? Porque provavelmente o Piastri seria o P3, né? Se ele tivesse largado na frente. Ele largou atrás, não conseguiu passar o Hamilton. Eu achei que ele largou melhor do que os dois da frente. Eu achei que ele largou melhor que o Verstappen e melhor do que o Norris. O Norris. Só que ele se encaixotou atrás do Norris, aí ele teve que... É que o Norris pôs o carro na frente dele. Isso. Porque senão ele ia passar os dois. Isso aí. Ele ia passar os dois, ele ia fazer a primeira curva em primeiro. Eu achei que ele arrancou bem. Mas na relargada, depois do safety car, ele não conseguiu passar o Hamilton. Tem até as diferenças aqui, depois a gente pode conversar sobre isso, né? Mas se ele tivesse largado na frente do Hamilton, eu acho que ele seria P3 também. Então, eu fiquei muito feliz. Eu confesso que eu gosto muito da McLaren, né? O Emerson foi o primeiro campeão lá. O primeiro campeão da história da McLaren, para quem não sabe, foi o Emerson. E o Senna ganhou os 3 títulos lá também. Então, o Brasil tem 4 títulos com a McLaren, né? E a McLaren é uma equipe, acho que muito querida aqui. Eu vi nos comentários, vi nas redes sociais, a alegria das pessoas em a McLaren voltando para disputar ali na frente. Com a Red Bull, esquece, a Red Bull, concurso, mas Max e Red Bull são concurso, mas assim... Ainda bem que o senhor corrigiu. Né? E acho que vai continuar no bolo aí, até o final agora, entendeu? Não volta mais para trás. Fábio Campos, você ficou mais impressionado com o desempenho do Norris ou do Piastri? Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei com o do Piastri porque o Piastri não tinha atualização exatamente igual ao do Norris, né? O Piastri recebeu o carro da Áustria, vamos dizer assim, né? Como se viesse a atualização da Áustria, e o Norris atualizou essa parte de bico, de asa dianteira, enfim. Ele tinha um carro levemente melhor. E se você for analisar que a diferença no qualifying foi de 1/10, você pode dizer que o Piastri fez um trabalho tão bom quanto, até melhor. Aí é subjetivo, né? Impressão de cada um. Mas a qualidade a qualidade do Norris, a gente já sabe, né? Embora a gente tenha visto uma coisa que faltava, talvez, né, para alguns, que é o roda com roda, né? Que é a capacidade de defesa de posição, que foi absolutamente brilhante do Norris, né? Isso talvez a gente não tivesse visto ainda no grau que a gente viu. Né? Não tinha mesmo. Porque a defesa de posição com o Hamilton envolve técnica, frieza e principalmente posicionamento do carro. Isso. Como ele vai posicionando o carro, que defesa, que exibição, né? E na primeira volta com o Verstappen também, com o Vespa também. Então esse menino falou, gente, eu acho que a mensagem que sai de Silverstone dele
mais reforçada ainda eu só preciso de um carro para estar aqui no meio desses caras, né? Eu só preciso de um carro. E esse é um simbolismo do que aconteceu nesse domingo, embora eu vou analisar tecnicamente porque eu acho que ainda a gente tem que ter um pouco de calma com a McLaren, que o carro melhorou é absolutamente indubitável. Quando os dois pilotos pulam, o carro melhorou. Como a Williams, os dois pilotos pularam, um pouquinho mais, mas os dois pilotos pularam. Isso é atualização. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante desse domingo, que é mostrar para o Norris que dá para ter paciência. Porque a McLaren lá atrás ia começar sempre, começando aqui no nosso canal, ia começar aquele, mas esse menino vai ficar aí até quando? Né? E o Hamilton para, e se a Ferrari troca, e a Audi vem com força. Agora, a McLaren aplaca um pouco a fúria, digamos assim, que não é fúria a palavra, nunca existiu fúria, mas uma possível impaciência é aplacada. Porque dá agora para dizer para o Norris, aqui tem um trabalho acontecendo. Porque nem estreou ainda túnel de vento, ou se estreou, está estreando agora, não tem efetividade, não deu tempo de ser efetivo de túnel de vento, de novo simulador, de novos equipamentos. Essa turma nem começou ainda, o Rob Marshall, que eu falo que é uma excelente contratação, é o cara do nascimento da Red Bull que está chegando. Tudo isso ainda nem entrou em campo. E a gente já vê, entrou na pista, né? E a gente já vê a McLaren fazer alguma coisa, que é fruto total e aplausos total para a nova regra, né? Porque a gente vê a Williams esboçando, a Williams também já é uma das grandes notícias de 2023, dá para dizer, porque tá ali, tá avançando, tá se mexendo, tá viva, né? A Williams tá viva, eu acho que isso é importante, a Williams tá viva. Há um ano atrás, cara, se você falasse, 1 ano e meio atrás, se você falasse que a Williams ia brigar com a Ferrari, você ia falar que você tá de brincadeira, né? Claro que isso também tem um lado do demérito da Ferrari, mas a Williams, o que a Williams fez no final de semana? Passou o Leclerc no box, os dois entraram, o Albon saiu na frente, e a ultrapassagem do Albon na pista pura sobre o Sainz, na reta principal, maravilhosa. Enfim, Bruno Aleixo. Chegou na frente das duas Ferrari. Chegou na frente, a Ferrari, que é o contrário da Williams. Que execução. Eu acho que foi um dos grandes erros da Ferrari, mas é camuflado, porque não é um no box, não é uma roda que ficou, não é, mas foi um erro. Depois a gente entra, só para não... que assim, a Ferrari, depois a gente fala sobre a Ferrari, mas é uma coisa inexplicável. Assim, mas só para matar a questão da McLaren, assim, foi uma conjunção de fatores muito perfeita, porque a gente tem coisas que a gente já vem falando aqui no canal, né? Curvas de alta, os caras se dão bem. Principalmente, pista fria, os caras se dão bem, pista quente, os caras se dão mal. Se a gente analisar o ano inteirinho, esse quebra-cabeça se encaixa. Barcelona, vamos lá. Barcelona, frio no qualifying, o Norris fez o 3º tempo. Na corrida, quente, a McLaren, ele tocou com o Hamilton, claro que isso influencia, mas o ritmo da McLaren bem pior. Nesse final de semana, sexta-feira, quente, a sexta-feira a temperatura da pista era 42 graus. McLaren não se viu. No sábado e no domingo, pista fria. Sábado, pior ainda, porque saindo de molhado para seco, a capacidade da McLaren de esquentar o pneu, que fez com que ela sustentasse o pneu branco no final da prova, esquentou o pneu tão rápido que se virou ali. Então é uma conjunção de fatores. O traçado, claro que a atualização é nítida e clara, mas se você me perguntar da Hungria, duvido que vai ser a mesma coisa, duvido que vai ser com a mesma força, e se eu errar, errarei com enorme prazer. Hungria, para mim, é Aston Martin no pódio. Mas esse ano tá isso, né, Bruno e Adalto? Esse ano tá essa delícia da gente não saber do segundo para trás o que acontece, né? Infelizmente, eu coloquei isso. Acho que foi parecido com uma coisa que o Fábio falou no Twitter, né? Se não tivesse o Verstappen, a gente estaria diante de um campeonato simplesmente espetacular, né? Bruno, não tinha ano pior para ter um domínio. Porque se não tem o domínio, era nível talvez até melhor do que 2012, quando a gente teve aqueles 7 vencedores diferentes, porque a alternância de força no final de semana é quase sem precedente. É fantástico. É fantástico. Mas não é só o Verstappen. Não podia ter um piloto desse nível lá, né? Não adiantava não ter o Verstappen, mas ter o Hamilton ou ter mas se você tem dois... Norris, Adalto, se você tem 2 Pérez, tinha campeonato, né? Sim, aí teria um campeamento espetacular. Então eu vou adiantar a pergunta que eu quero fazer para você. Deixa eu pegar o gancho do Fala. Da McLaren. É muito bom que a McLaren esteja mostrando para o Norris que talvez valha a pena esperar, porque a Red Bull já está de olho. Ontem eu recebi uma foto, né, daquelas minhas fontes. Perguntei, que é isso? Que eu não entendi, né? Esse cara é o agente do Norris, que está conversando aqui, que estava conversando ontem aqui com o Helmut Marko.
Só isso que eu posso te falar, só isso que eu sei. Aí eu logo meti uma matéria e hoje aí foi comprovado que teve o encontro mesmo, o Marco falou que tem interesse, que os dois são amigos, não sei o quê. Então, né, é bom que a McLaren realmente comprove que pode ir para frente, tem chance o Norris sentir que tem chance de ganhar lá, né? Porque senão ele já é o primeiro da fila da Mercedes. Agora a Red Bull confessa que está interessada nele, é complicado. Rapaz, será? Muito bem. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, fiquei pensando depois que eu terminei de assistir a corrida. Verstappen, vou falar do Verstappen aqui rapidamente. Verstappen e Red Bull. Na história, né, da Fórmula 1, a gente já falou isso aqui várias vezes, os melhores carros, né, na mão dos melhores pilotos, não é isso? Então, via de regra, acontece. Tem exceções, né, algumas exceções na história, mas no geral é isso aí mesmo que acontece, né, os melhores carros na mão dos melhores pilotos e alguns pilotos fazendo com que esses carros sejam ainda melhores. Vendo o desempenho do Pérez, que eu não acho um piloto ruim, eu acho um piloto normal, né, assim, não é espetacular, tá longe disso, mas também não é péssimo, né? Também tá longe de ser péssimo. É um piloto normal. Será que esse carro da Red Bull é isso tudo mesmo? Ou será que nós estamos diante de um fenômeno que é o Max Verstappen? Porque ele tá correndo sozinho. Concordam? Correndo absolutamente sozinho. Ele faz o que ele quer. Então, será que não é o Verstappen que é o grande diferencial desse carro da Red Bull? Ô Bruno, que piloto não levaria esse carro da Red Bull para o Q3 por 5 corridas seguidas? Qual piloto da Não levaria? Não levaria? Não sei dizer. Stroll. Então, esse é o nível do Pérez, que é o que está acontecendo com ele. Então, mas então isso reforça mais ainda a minha pergunta. Tá Será que não? Com ele. Será que esse desempenho todo do Verstappen não é também um fruto dele ser um talento muito especial que a gente não está conseguindo medir? Não, o talento especial é lógico que ele tem. Mas não tem nenhuma dúvida. Quem tiver dúvida disso, devia ver outra coisa. Ele tem um talento enorme. Muito, muito grande. Mas, assim, o Pérez é fraquésimo, entendeu? Não acho. O Pérez fraquésimo, não. Eu acho o Pérez fraquésimo. Em corrida ele é um pouco melhor. Né? Ele não é um cara que costuma errar tanto. Ele erra pouco. Ele até tem um ritmo de corrida razoável. Igual a mais uns 15 que tem na Fórmula 1. Mas em classificação ele é bem fraco, entendeu? Ele é bem fraco porque ele não consegue classificar um carro dominante, quase massacrante, um carro que ganhou 20 das últimas 21 corridas, ele não consegue levar porque é 3 o carro, entendeu? Então, quer dizer, ele não consegue ficar entre os 10 primeiros. Aí é complicado. Aí se eu sou dono da equipe, para mim, um cara desse não serve no meu carro, que está ganhando todas as corridas, que ganhou 20 das últimas 21, que ganhou todas as corridas esse ano. Eu tenho um piloto que não leva o carro para o Q3 5 corridas, para mim não serve. Mas você tem um piloto que ganhou 2 corridas no começo do ano. Eu acho que assim, o Pérez, ele tá numa fase. Assim, eu vou responder, viu, Bruno? Porque senão a discussão vira o Pérez, né? Eu quero saber do Verstappen. Vocês estão falando do Pérez. Vou chegar lá. Eu só acho que assim, o Pérez. Eu acho que o que o Pérez fez na Sauber lá em 2012, o que o Pérez fez nos anos de Force India, o que o Pérez fez na Racing Point. É muito fácil a gente esquecer isso agora no calor da péssima fase que ele está vivendo, que é péssima mesmo. Mas o Pérez, porque o Pérez é um piloto normal, de normal para bom. Isso é exposto quando o cara tá num lugar desse. É aquilo que a gente falou, bota um cara para disputar o título mundial, você vai ver a verdade sobre esse cara. O Bottas também, um monte de gente metralhava, nossa, que piloto ruim. É um piloto que tem ali as suas limitações, mas que estava exposto pela situação. A questão do Verstappen, Bruno, eu acho que assim, o interessante dessa reflexão que você está trazendo as pessoas têm o defeito, que eu diria, de achar que assim, o carro é bom, senta e vira. Fulano só ganhou porque tinha o carro. E eu acho isso um erro, porque eu sei que os torcedores vão conseguir continuar fazendo isso, porque é a discussão de arquibancada, porque é a discussão da mesa de bar. Como analista, eu acho muito mais grave chegar e dizer isso, porque todo carro precisa de alguém que saiba extrair a potência desse carro.
É o que eu sempre digo, não existe piloto que guia mais do que o carro. O piloto vai até onde o carro permite. É quem consegue saber essa linha onde é, quem consegue chegar nessa linha. O Verstappen consegue, o Senna, o Hamilton, e todos esses caras aí, que o Schumacher, não precisa ficar falando aqui. O Verstappen é dessa estirpe. Então, Bruno, é importante, porque fica a marca de que basta ter um carro bom e ganha. E não é assim. Não é assim. Caso contrário, todas as eras de dominação seriam pilotos campeões e vice. E não são. A Ferrari não era toda hora campeão e vice. A Mercedes foi com o Rosberg conseguiu manter. A Red Bull do Weber não era campeão e vice toda hora. O cara tem que extrair. E o Verstappen é esse tipo que extrai. Ele senta no carro e ele consegue extrair tudo. O Pérez não. Tem uma frase do Pérez que me faz voltar lá em Melbourne. Eu já falei que eu não vou largar o osso de Melbourne. Ele sai do carro esse final de semana, no Q2, né, eliminado no qualifying, e ele fala: essas condições expõem uma fraqueza que eu tenho com o carro. O que são essas condições? Estava frio, estava de molhado para seco, aí eu vou voltar lá em Melbourne. Cada vez mais eu acho que eu cheguei naquela segunda-feira pós-Austrália e falei, não é possível que é o piloto. Cada vez mais eu acho que é possível aquilo ter acontecido, porque o cara não se acha numa pista fria. E ele meio que confessa isso, embora eu esteja aqui pegando o que ele falou, essas condições expõem a minha fraqueza. Essas condições o quê, Pérez? Tava frio, tava de pista semi-seca. No Q2 já tava seca. Mas aí tá para todo mundo, né? É ruim ele falar. Sim, mas ele fala, expõe a fraqueza. As outras 5 também estavam frio. Quando ele fala expõe a fraqueza que eu tenho com esse carro, ele meio que entrega Melbourne. E aí tem esse número que é absurdo, né? Que chegaram no Q3 em 2023, o mesmo número de vezes esse álbum. Um número muito forte. Então, e agora temos o fator Ricardo, né? Ricardo chegando na AlphaTauri. Vocês acham que o Pérez corre risco? Eu acho que em relação ao Ricardo, eu acho que não. Eu não acredito mais no Ricardo. Eu acho que corre. Eu não acredito mais no Ricardo. Eu acho que o Ricardo vai ter 50% de chance de ser mandado embora, 49% de chance de ficar para o ano que vem, lá na AlphaTauri, e 1% de chance de ir para a Red Bull do lado do Vespa. Minha opinião é essa. Não acredito mais no Ricardo. Não, eu acho que independente do que a gente acredita... desculpa, eu achei que você tinha terminado. O Ricardo tomou uma sova do Norris, com o Norris ainda quase um novato, né, com pouca experiência. O Norris fez mais ponto no primeiro ano do que o Ricardo fez nos dois anos que ele ficou lá. Diferença abissal, 282 pontos contra 150, uma coisa assim. Então, uma diferença muito grande de um cara que tinha 2 anos só de Fórmula 1. Entendeu? Então, eu acho que o Ricardo perdeu o mojo, que os ingleses gostam de falar, perdeu o timing. Momentum. Né? Momentum. Perdeu o momento, entendeu? E eu acho que não recupera. Olha, esse japonês que está na AlphaTauri é rápido, viu? E está cometendo menos erro agora. Então... Não vai ser fácil ele dar uma sova nele, não. Ricardo sentar lá e dar uma sova no Japa. Acho que não vai, não. Tsunoda é melhor que o Pérez, Adão? Não. Talvez ele seja mais rápido que o Pérez, né? Mas acho que não é melhor como piloto ainda, não. Não acho. Tá ali. Ô Bruno, você já quer entrar no assunto Ricardo, AlphaTauri, De Vries ou vamos por partes? Vamos entrar no assunto Ricardo, AlphaTauri, De Vries, porque tem a ver com o Pérez, ora como não. Eu acho que corre, hein? Acho que corre o risco. Eu acho que corre o risco. A não ser que, claro, né? Se ele chegar na AlphaTauri e não andar nada... Sim, evidentemente. Mas eu acho que tem chance de andar. Eu acho que lugar que tem chance do Ricardo se recuperar é na AlphaTauri, porque é basicamente um carro que ele meio que já conhecia ali, né? Foi onde ele se deu melhor, né? Na carreira. Não, a equipe, então, né? O carro não, né? O carro não. A equipe, né? Mas o ambiente de estudo também, né? É importante o ambiente também estar favorável, né? E a característica do carro também, né? Não sei, eu acho que é onde ele tem chance de mostrar. Se não mostrar, aí o Adalto tem razão, não tem o que fazer. Agora, se mostrar, não sei não, viu? Não, eu acho que ele senta, aliás, qual que é a única aspas dele no comunicado é: estou feliz em voltar para a família Red Bull. Uhum. Não é estou feliz em voltar para a AlphaTauri. Tem gente que lê essas entrelinhas, eu só tô transmitindo aqui o que li. Vamos lá. Eu acho que ele não voltaria
se tivesse fazendo feio. Acho que ele não teria voltado. O timing da volta dele, que independe do De Vries, porque o que fizeram com o De Vries é uma sacanagem, mas depois eu chego lá. Não é que tirar o De Vries é uma sacanagem, é o modo como fizeram. 10 corridas deram para ele. Eu acho assim, trocar, eu até dou o direito da Red Bull, eu repito o que eu falei na troca do Kvyat pelo Verstappen, antes do GP de Barcelona, quando eu cheguei e falei, a equipe troca quando quiser, ela tem direito, as vagas são dela. Mas fritar o cara em público, aí eu acho sacanagem. Entendeu? Falar pro cara que eu não queria contratar, o Horner não queria, eu que quis, eu tava errado, ou você tem 4 corridas, ou você tá fora e nem dá essas 4 corridas, fazer publicamente com que o cara seja fritado, né? Isso foi uma grande sacanagem. Grande sacanagem. O Tsunoda começou tão mal ou pior do que ele no primeiro ano. Tinha costas quentes, né? Chamada Honda. Aí com ele a gente tem paciência. Esses 2 pesos, 2 medidas me incomodam demais. Nunca apostei no De Vries 100%. Acho que a equipe tem o direito de trocar. Isso é uma coisa. Agora, o modo como fizeram, eu acho bem sacanagem. O menino não teve tempo nem de curtir a Fórmula 1. Eu já acostumei com a Red Bull fazer isso. Ele já nasceu. Não, mas um estreante ser sacado no meio do primeiro ano, não fizeram isso nem com o Hartley. Então, acabou a carreira dele na Fórmula 1. Acabou. Já tá falando com a Fórmula E, vai voltar para a Fórmula E. Eu acho que é um lugar até mais adequado para ele. Mas, enfim. Agora, vamos lá, vamos voltar para o Ricardo. A gente acompanhou aqui no Auto Race, né, nas nossas gravações, a saga, né? Ricardo começou mal no simulador, assustou a Red Bull, melhorou muito no simulador, a Red Bull passou a conversar, demonstrou vontade para a Red Bull, tudo isso é informação. Demonstrou vontade, quero voltar, sinto falta disso, aquele negócio do cara ficar de fora e sentir realmente que ele perdeu alguma coisa, que ele não estava no ano passado. E aí teve o teste dessa terça-feira, que é o timing da volta. Todas as informações, por exemplo, o Lawrence Barreto, que é jornalista do site da Fórmula 1, diz que ele fez um tempo que o colocaria na primeira fila do grid. A informação do Lawrence Barreto. Independente se é mesmo, ou da hora do dia, da condição da pista, é um pneu Pirelli testado. Eu vi essa notícia, mas aí era um pneu de teste, né? Eu também não... Mas releva o tempo, gente. O cara foi rápido. Isso eu não tenho dúvida. Lento ele não foi, né? Isso eu não tenho dúvida, o cara foi rápido. Não quer dizer que vai ser um sucesso, eu compartilho da dúvida do Adalto, embora eu não sacramento, o Adalto está sacramentando, eu não sacramento, mas até porque ele vai sair, né? Tudo bem, mesmo que ele tenha voado hoje, ele vai sentar num carro dificílimo de guiar. Não é uma Red Bull, pelo contrário. Carro é uma cadeira elétrica, é o pior carro do grid. Mas é até bom colocar ele numa cadeira elétrica. É até bom, porque vamos ver se você se vira numa cadeira elétrica. Agora, aí eu vou chegar lá onde o Bruno chega. Para mim, agora é todo final de semana Ricardo versus Pérez. Vai ser acompanhado, vai ser medido. Eu sei que o tempo não vai ser referência, mas vai ser medido. Quem tá bem foi pro Q3, falhou de novo. Olha o Ricardo, foi pro Q2, os dois ficaram no Q2. Vai virar até o final do ano uma batalha da imprensa, uma análise da imprensa de Pérez versus Ricardo. Para mim é shootout. Já que o Adalto tá puxando expressões em inglês, para mim é shootout. É um claro confronto, uma clara ameaça ao Pérez. A situação do Pérez agora passa a ser, não acredito em substituição do Pérez no meio do ano, não acredito, mas o Pérez agora passa a ter uma sombra, na minha opinião. A razão do Ricardo tá lá. Eu vou falar para vocês assim, se o vamos, não precisa nem de nada muito espetacular, mas se o Ricardo for razoável e o Pérez não chegar em segundo lugar no campeonato, aí eu acho que, na hora. Eu acho que o Adalto falou uma coisa que é verdade. O Tsunoda é o termômetro, cara. Porque o Tsunoda não tá mal, não é mais aquele cara que, senta ali, qualquer um vai ganhar dele. Ele tá muito rápido esse ano, embora tenha caído nas últimas 2, 3 provas. E é decisivo pro Ricardo. Não tem essa de tempo de adaptação, de espera mais um pouquinho. Ele tem isso aí não tem, não. Agora, que ele, pra mim, tá visando... não. Pra mim, não. Acho que pra todo mundo, né? Que ele tá visando a Red Bull. Ele tá visando a Red Bull, claramente. Você sabe que se não tivesse aposta no nossos parceiros cassinos, eu vou fazer, porque dá para você fazer a aposta que você quiser. Você manda para eles, né? A aposta que você vai fazer, eles te mandam as odds dessa aposta. Eu vou apostar que nessa agora ele vai tomar uma sova de pelo menos 5 posições do japonês, do Tsunoda. Não sei não. Não, aí futuro. Bola de cristal, quem tem aqui é só você. Eu vou apostar dinheiro nisso aí, entendeu? Que ele vai tomar 5 posições na classificação, ele vai tomar 5 posições do Tsunoda. Muito bem. 5 ou 4, não sei, porque aí o Tsunoda teria que ir pro Q2, eu não sei se isso é possível com esse carro. Mas assim, o Ricardo em último e o Tsunoda
sabe, em 16º, alguma coisa assim. Muito bem. Vamos falar da Ferrari, já que prometemos aqui, né? Torcida da Ferrari, grande torcida da Ferrari. Você consegue explicar o que acontece com a Ferrari? Que é uma equipe tão esquisita, desorganizada, maluca. Eles ficam discutindo as coisas no rádio. Isso me incomoda na Ferrari. Os caras ficam discutindo no rádio a estratégia, né? Assim, no meio da corrida. Vai pro plano A. Interação, opinião. Aí o outro, não, peraí, mas qual que é o plano? Depois eu te falo. Parece que eles não conversam antes, né? Se for uma comparação, por exemplo, com a McLaren, o cara lá da McLaren foi no rádio e falou assim, nós vamos botar o pneu branco. Isso. Aí o Norris pegou e falou assim, não, mas peraí, como assim? O fulano tá com qual? Não sei o que. Filho, nós vamos colocar o pneu branco. Pneu branco. E vai dar certo e vai ser sucesso. Confia em mim. A Ferrari fica uma discussão, uma bagunça. Mas se ele não tivesse dado certo, vocês dois estariam aqui metendo pau, porque vocês dois são resultadistas. É assim vocês dois são resultadistas ao extremo. Não, mas a gente já sabe, mas a McLaren já sabe. Aí o que o Bruno está falando, eu concordo com ele, é que a McLaren já sabia o que fazer. Parece que o cara já tem as informações. A Ferrari nunca sabe. A Ferrari nunca sabe. É tipo uma bagunça. Eles ficam perguntando pro Pio, o que você quer fazer? Aí o outro fala, não, eu quero fazer isso. Aí o engenheiro discorda, isso tudo a 300 por hora. O cara perguntando. É uma equipe meio esquisita, assim, né? A coisa não... Não, e outra, eles estavam deixando os dois correrem, e a partir lá da Áustria, o Sainz não podia mais passar o Leclerc. A Ferrari com essas coisas de não pode também. Teve um desentendimento no quali. Uma coisa ridícula. Tava um na frente do outro dentro do box. Mandou trocar. Isso. Né? Aí o Sainz passou ele. Passou na pista. Aí o outro reclamou. Teve um desentendimento, né? O primeiro Sainz reclama com a equipe, assim, por que vocês me mandam dar passagem? Vai atrapalhar meu aquecimento de pneu, que eu falo que é a coisa mais importante, tão importante quanto a volta, e depois o Sainz passa ele e o Leclerc fala, muito bom, muito obrigado, Carlos. Os dois tiveram trocas ali. Voou pena ali. Vamos explicar a Ferrari para essas pessoas aí. Vamos. Adalto, quer começar? Não, é bagunça. A gente falou aqui desde a época do Binotto que quando a Ferrari... Ela não demitiu, o Binotto pediu demissão, mas né, ele mandou aquela carta para a Ferrari dar as coisas que ele estava querendo. Né? Em vez de ela dar as coisas que ele estava querendo, ela aceitou a demissão dele. Então, pode-se dizer que a Ferrari mandou ele embora. Fez uma tremenda cagada, não tinha quem pôr no lugar, foi lá, pegou o Vasser, que para mim é fraquésimo, o carro parecia, às vezes vai para frente, aí volta para trás, né? O carro ficou de novo, e eles não conseguem arrumar o problema de estratégia nunca, entendeu? É que era uma coisa que o Vasser tinha que se focar, pelo menos para não errar nisso. Porque ele não é ele que constrói o carro, nada, ele pegou lá, os engenheiros já estavam, tudo ele não tem culpa se o carro não vai bem ou vai mal, ele não tem culpa. Mas a questão da estratégia, a questão de saber o que fazer, a questão de pôr ordem na casa, é uma questão dele. Isso ele tinha que ter feito já. Não fez, entendeu? Até agora. Ele mexeu, ele trocou, ele mandou o Rueda, que era o chefe de estratégia, para outra função. Sim, mas inclusive perderam o Sanchez lá, o David Sanchez, que vai para a McLaren ano que vem. Sim. Né? Eu acho que a Ferrari é uma bagunça. Né? Os dois lá estão sendo fritados. Né? O Leclerc, que todo mundo achava campeão mundial, já em 3 anos contra o Sainz, já o segundo ano que ele está perdendo em pontos. Né? Bem mais rápido que o Sainz, né, Adão? Ele pode ser mais rápido, mas ele está perdendo em pontos para o Sainz. Isso acontece, né? O carro quebra no Bahrein. E a bagunça é para os dois guiam mesmo o carro, é tudo igual ali. Não é que o Sainz não tem privilégios que o Leclerc não tem, ao contrário. Quando alguém tem privilégio lá é o Leclerc. E mesmo assim, né, o Leclerc não consegue impor a maior rapidez dele, talvez até pela bagunça, entendeu? Mas aí essa bagunça também serve para o Sainz. Então a Ferrari precisava começar tudo de novo, acho, entendeu? Tudo de novo. Bruno, que eu acho que a questão, vamos entrar no Grande Prêmio da Inglaterra também, né, nessa questão da Ferrari. O grande erro da Ferrari, que eu acho que foi uma grande pataquada, só que é uma pataquada invisível, né, porque a que todo mundo critica é quando põe o pneu errado, quando, né, faz uma coisa ali visível, né, o cara para no box, não tem pneu para trocar. Foi tão grave quanto. Porque o que aconteceu nesse Grande Prêmio da Inglaterra? Pela condição fria, que eu estou falando, levou a McLaren lá para frente, não só isso, claro, mas foi um dos fatores, né? A McLaren, se tiver calor na Hungria, cara, esquece. Mas vamos lá.
como a pista tá, como o Dudu... Suspensão nova, as duas, hein, Fábio? Sim. Não, hein? Não, que a McLaren melhorou, não tem a menor dúvida. Não, mas tô dizendo, negócio do frio e calor, eles podem ter arrumado esse problema. Não, e Adalto, tem uma questão muito séria, que é o pneu novo que estreou em Silverstone. Até que ponto isso não casa também? Porque essa corrida estreou um pneu novo, e agora eu vou chegar aqui na Ferrari. Olha o que aconteceu nessa corrida. Acho que é muito mais do final de semana, mas como é a primeira corrida do pneu, vale o questionamento. Bruno, Silverstone. O que costuma acontecer em Silverstone? Ultra desgaste do pneu explodindo. 2013, pneu de lacerando. Hamilton ganha corrida com 3 pneus só, porque o outro estoura. Silverstone arrebenta o pneu. Não foi o que aconteceu esse final de semana. Mais da metade dos pilotos fizeram mais da metade da prova sem trocar pneu. Gente que largou com vermelho, gente que largou com amarelo. Aí foi o erro da Ferrari. Todo mundo leu, quando começou a corrida, opa, o pneu vai aguentar. E isso acabou balançando a estratégia de todo mundo. Então você tem piloto que foi lá até a volta 30 e tanto de amarelo e depois pôs o branco. Você foi olhar, não faz sentido. Você vai correr mais tempo com o amarelo e menos tempo com o branco. Por quê? Porque o jogo mudou durante o jogo. O jogo mudou no desenrolar da corrida. Tem um rádio pro Russell, que o Russell largou com o pneu vermelho e o Russell deu a dica para todo mundo. Tem um rádio da Mercedes pro Russell, tava vendo a Bernie Collins falar, que eles falam target plus 8. Ou seja, o combinado mais 8. Cara, combinado mais 8, de vermelho, pneu vermelho usado. A pista estava absolutamente propícia a não queimar o pneu. E a Ferrari não leu isso. Então a Ferrari joga os pilotos para parar muito cedo. Joga o Leclerc para parar na volta 18. Poderia ter esticado. Aí depois vem o Vasseur e fala, fomos muito conservadores. Ou seja, não souberam ler a corrida. Isso é uma pataquada muito grave. Porque ler a corrida faz parte. Você não pode começar a corrida assim, não, minha estratégia é essa e com essa irei até o fim. As coisas mudam. Nessa Fórmula 1 de hoje, tá frio é uma coisa. Repito, tava 42 graus da pista. A temperatura da pista. 42 graus na sexta, 25 no domingo. É outro mundo, é outro jogo, é outro tipo de manobra que você tem que fazer. E os caras foram ultra conservadores. Todas as equipes leram, Bruno. Depois você pega a tabelinha e confere isso que eu tô te falando. Mais da metade dos pilotos passou do meio da prova sem entrar no box. Isso para Silverstone é sério, é importante, é diferente. A Ferrari não. A Ferrari conservadoríssima antecipou as coisas e aí se deu mal na estratégia. Aí veio o safety car e arrebenta também, sejamos justos, né? Porque quando vem o safety car, ajuda a Ferrari a piorar. Isso, os dois já pararam. Então o Leclerc até volta pro box, enfim. Mas os caras leram a corrida de uma maneira errada, porque todo mundo esticou, todo mundo percebeu e esticou. E eles não perceberam e não esticaram. Não, mas tem uma coisa, né? A Ferrari, aí tem uma... A Ferrari é um carro que não cuida bem dos pneus. Ela cuida pior dos pneus do que os outros. Então, os caras da Ferrari podem ter pensado, bom, talvez o pneu vermelho sirva para os outros, mas para nós não serve. Sim, o Vasseur até fala isso. A McLaren leu isso. Sim. Os caras... O Norris até falou, mas que pneu os caras estão pondo? Nós vamos pôr o branco, acabou. Porque a Ferrari conhece o próprio carro, entendeu? Então aí a McLaren conhece o próprio carro. Vai ver que a Ferrari pôs o branco também nos pilotos dela, porque ela achou que mesmo a pista estando melhor, não estando tão ferrada como e é mesmo, é a pior pista de pneu do calendário, mesmo assim ela achou que talvez não... Sim, mas é isso mesmo. Eu concordo com você, só que aí é que é o defeito, né? Ela tinha que ter percebido. Ela tinha que ter, ou pelo menos tentado com um dos dois. Você tem razão, o histórico vem mostrando a questão dos pneus. Mas se a gente for pensar Áustria e Canadá, os caras lidaram bem com isso. Será que não valia arriscar um pouquinho mais em Silverstone? Eu tô me baseando. Valia. Eu tô me baseando no que o Vasseur falou. Fomos ultraconservadores e foram mesmo. Se todo mundo leu, se um cara faz mais voltas com pneu amarelo do que com branco, é porque o jogo mudou no desenrolar do acontecimento. E a Ferrari dormiu nessa daí, Bruno. Ela dormiu no ponto. É, isso aí. Bom, vamos falar também de outra equipe muito curiosa aqui, que é a Aston Martin, né? Essa carruagem da Aston Martin está virando abóbora ou foi só uma circunstância do final de semana? Eu acho que a pista... Aston Martin é um carro que tem muito arrasto. Exato. Então, eles tiraram muito do arrasto, tiraram muita asa do carro para Silverstone. O carro ficou muito ruim de curva, ficou bom de reta,
Inclusive, acho que eu acho que não, eles continuaram mal de reta. Eles tentaram isso aí que você está falando, mas eles continuaram mal de reta. A Aston Martin é o contrário da Williams. A Williams se deu muito bem pela questão da reta e a Aston Martin, para mim, é favoritíssima ao pódio na Hungria. Mas enfim, o Adalto estava falando. Eu acho que o Alonso é pódio na Hungria, também acho. Acho que ele é o favorito para o terceiro lugar no pódio. Porque eu ainda sou otimista e ainda acho que o Pérez vai ser o segundo. Mas, ou seja, não, para tudo. Ele desanca o Pérez, desmoraliza o cara, chama de fraquésimo e vai ser o segundo lugar no Hungria. Mas é que a diferença de carro é muito grande. Tem que ser o segundo. Tem que ser o segundo. Eu também acho que é meio que obrigação. 20 segundos atrás Também acho que é obrigação, mas não dá para garantir. O Pérez está na Fórmula 1 legal, digamos assim, né? Só para deixar o torcedor do Verstappen bravo. O Pérez está na Fórmula 1 gostosa de ver. Bacana. Né? Alternância. Se eu tivesse que apostar no pódio inteiro, eu apostaria no Verstappen em primeiro, no Pérez em segundo e no Alonso em terceiro. Esse é o pódio que eu aposto nesse momento. Agora, não descarto o Norris em terceiro. Não descarto. Eu descarto, hein? Pode me cobrar essa daí. Eu acho que a Ferrari vem mais na Hungria. Acho que é uma pista mais para a Ferrari, que se deu bem no Canadá, se deu bem no Azerbaijão. Acho que vai casar mais com a Ferrari. Mas enfim, gente, é futurologia, é o Adalto que faz aí. Eu não sei. Não. Nós estamos aqui... conjunturando, né? Nada, conjunturando. Adalto, eu estava dizendo lá no Twitter, acho que o Bruno até viu. Esse final de semana prova o como a nossa vida como analista é muito difícil, cara. Porque esse ano... E é gostoso quando é difícil, né? Eu sei que a gente quer chegar aqui, mapear tudo, cravar, sair aqui profissionalmente satisfeito. Não dá, porque é um final de semana... Gente, olha só, a Aston Martin começa o ano o ultra carro. Aí a Mercedes atualiza em Barcelona. Nossa, agora a Mercedes se achou. Aí vem a Ferrari na Áustria. Desafiante na Áustria. Aí vem em Silverstone a McLaren. Cara, é demais, cara. A única certeza é que a Red Bull é um carro dominante, só. O resto não tem certeza mais. Mas, assim, ou, como diria Bruno Aleixo, não a Red Bull do Max. Não, do Max. Eu não sei, viu? Do Max, tá provando isso. Vocês não me convenceram. Eu tô achando que esse Max Verstappen... Mas eu te falei, a gente tem que valorizar o talento que as pessoas acham que é só sentar no carro, e não é. Tem um jeito da gente saber isso melhor. É se a conversa do nosso amigo aí, que o Adalto falou, do Marco com o empresário do Norris, levar o Norris para lá no ano que vem. Isso, aí a gente começa a ter... Aí acaba qualquer dúvida. Ano que vem não, gente. O cara tem contrato. Aí é aquele caso, a McLaren não vai liberar. Sei lá, algum dia. Multa. Paga multa. Não é, Adalto, Fórmula 1 não é só pagar multa, não é futebol. A equipe tem que liberar. Senão a Toyota tinha tirado o Schumacher da Ferrari, a Ferrari falou, não precisa ser pro ano que vem, mas para quando der. Sentar lá o Norris com o Verstappen no carro que é dominante. Aí tem contrato no mundo, em lugar nenhum do mundo, que obrigue você a ficar numa empresa se você não quer mais. Não existe isso. Ok, mas você não pode guiar para outra. Só em país que tem ditador. Aí tem. Senão, não existe isso. Vamos lá. A gente sempre tem essa discussão aqui. O Palou virou para Ganassi e falou, quero ir embora. Quero ir para a McLaren. Foi para a Justiça. A Justiça falou o quê? Não vai ficar, teve que ficar. O Gasly só foi liberado para a Alpine quando a Red Bull achou uma alternativa para ele, que era lá o De Vries, e antes era o Herta. Se uma equipe libera, o cara vai, eu concordo com você. Mas o cara do peso do Norris da McLaren, a McLaren não vai liberar. Mas não é liberar, é pagar a multa. Mas não é assim, Adão. Não é só pagar e levar. Se fosse assim, quebrava contrato toda hora. Tiravam o Schumacher da Ferrari. A Toyota tentou. Quantas vezes a Toyota tentou? Não sai, porque a Ferrari falou, não libero. Entendeu? Você quer ficar um ano parado? Ok, aí você vai. Aí você falou. Ele não é obrigado a guiar aqui se ele não quiser. Mas fica de fora. Concordo, discordamos. Mas você quer apostar? Eu quero saber o seguinte. Você quer apostar quanto? Juiz. Você quer apostar quanto que o cara não vai para a McLaren, para a Red Bull? Quer apostar tem dinheiro? Uma multa, em todo contrato de trabalho tem cláusula de saída para os dois lados, e quando os dois lados não chegam num acordo, tem um acordo, então tem que se fazer um acordo financeiro. Vai para a justiça. O que pode acontecer é a Red Bull falar, não, eu não quero pagar, digamos que seja uma multa de 100 milhões de dólares. A Red Bull fala, eu não vou pagar a multa de 100 milhões de dólares. Só você consegue uma liberação da McLaren e eles te contratam. A McLaren fala, não, eu não dou, paga a multa, é 100 milhões a multa. Não pago, aí não sai mesmo. Mas se ela pagar a multa, tira.
Não tira. Adalto, tem um órgão chamado Contractual Recognition Board, CRB. Se você tem contrato e você vai lá e contesta, você vai ganhar. Não é pagou e tirou. Não é pagou e tirou. Tem que assinar. Eu estou entendendo que tem multa, eu concordo, todo contrato deve ter uma multa. Mas se a equipe não assinar, se fosse assim, tirava-se os grandes das grandes equipes toda hora. Mas vai assinar. Você não vai. A McLaren não quer mais trabalhar para você, meu. A McLaren não vai assinar. Existe isso. Não pode existir isso. Acabou de acontecer na Indy. O Palou assinou. O contrato com a Mercedes. O Palou assinou com a McLaren. Acabei a carreira. O Palou assinou. Não vou mais correr. Não, mas você tem contrato. Foda-se o contrato. Não, mas aí é parar, né? O Rosberg tinha não importa. isso. O Rosberg tinha isso no contrato. Não quer mais ficar. Os dois tinham isso. Não pode obrigar o cara a ficar. Não, os dois tinham isso no contrato. Rosberg e Hamilton. Eles podiam parar a hora que eles quisessem. Acabou de acontecer o que você está falando que nunca vai acontecer. O Palou assinou com a McLaren. Com o contrato com a Ganassi. Os caras falaram, sim, não pode. A McLaren pagou a multa da Ganassi? A McLaren assinou com ele. Mas tinha multa. Se ela assinou é o problema. Com ele, se ela assinou com ele. Tá bom, então a McLaren fingiu que queria o Palou, então. É isso que você está dizendo. Não é fingiu. Mas ela assinou com ele. Se tinha multa, a McLaren teria que pagar a multa, senão não tira mesmo. Não é só pagar a multa. Enfim, O meu ponto é, no momento eu me dou o direito de achar que o Verstappen é muito, muito, muito diferenciado. Talvez o melhor piloto da história. Agora, se o Norris pagando multa, não pagando multa, 2024, 25, 26, 27, 28, sentar lá do lado, aí a gente pode começar a conversar sobre uma possibilidade de talvez não seja assim, talvez seja o carro e tal lá, entendeu? Esse é o meu ponto. Bruno, de quem de qual foi o companheiro de equipe que o Verstappen ganhou? Para você falar que está entre os melhores da história. O melhor da história, eu não vou nem discutir isso, porque está tão longe que eu não vou nem discutir. Entre os 10 melhores da história, todos eles que estão entre os 10 melhores da história, ganharam de companheiros de equipe de altíssimo nível. Todos. Quem não ganhou não está entre os melhores da história. Por quê? Mas tem que ser companheiro de equipe? Ganhar do Gasly, ganhar do... Isso aí não te coloca entre os melhores da história. Não, mas peraí, o 2021, ele foi com o Hamilton até a última curva. Ele igual do Hamilton. Não vale só porque não era Red Bull? Outro carro, outra situação, outro carro. Adalto, até a última curva era tudo igual. A gente não sabia o que ia acontecer, então não vale. Era tudo igual, era outro carro. Então não conta. Tem que ser no mesmo carro, tem que ser o mesmo carro. Mas então o Hamilton não conta como parâmetro para o Verstappen em 2021? Ele até conta, mas nós vamos falar de 2021? Sim, em 2021, o campeonato foi roubado do Hamilton. Não foi. Não, deixa. Vamos para frente. Não é isso que eu estou discutindo, Adalto. Estou discutindo o nível da pilotagem. O Verstappen merecia perder aquele campeonato? Nem ele, nem o Hamilton. Os dois se encararam. Essa é a moral da história. Ele merecia ir até a última corrida disputando como foi. É isso que eu estou discutindo. Ele é um super piloto. E não tenho dúvida nenhuma. Não estou falando isso. Não é 8 ou 80. Adalto acha o Verstappen um lixo. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Super piloto. Não estou dizendo isso. Só que para ele se provar como um dos melhores da história, tem que ganhar de alguém muito bom com o mesmo carro. Senão não é, entendeu? Então você acha que o Hamilton não é parâmetro? Na minha visão, não é. E olha, para os anais da história não fica. Não fica. Fica agora. Vai ficar. Se o Verstappen resolver ganhar esse ano, resolver parar, digamos que desse a louca nele. Parei. Mais 5, 6 anos, essa geração que viu, até vai falar muito dele. Depois fica. Depois ninguém mais fala. Entendeu? Porque ganhou de quem? Do Hamilton, Adalto. Do Hamilton em 2021. Para muita gente isso não vale, meu. Para você. Para mim não vale. Para você não vale. Para mim não vale. É só isso que nós estamos esclarecendo. Por duas razões. Era outro carro e o Hamilton foi roubado na última corrida. Não, mas nós não estamos discutindo a decisão. Largou melhor, abriu diferença e quando faltavam 5 voltas para acabar a corrida, roubaram o Hamilton. Vamos lá. Eu não vou nesse conceito, mas roubaram. Você está dizendo que o Hamilton merecia mais 2021. E o cara que roubou foi demitido, inclusive. Eu não vou questionar isso. Você está dizendo que o Hamilton merecia mais 2021. Eu não acho nenhum absurdo falar isso. Não estou dizendo que o Hamilton merecia mais. Merecia quem ganha. O problema é o seguinte:
o regulamento em 2021, na última corrida, foi rasgado. E eles estão falando. Nós estão falando de 2020. Pois é, Adalto, mas ok. Você já deixou isso claro. Nós estamos discutindo o nível do Verstappen, onde ele se encaixa na questão de ganhar de alguém. Ele é ótimo nível, não tenho dúvida. Quer dizer, eu tenho dúvida. Eu quero ver um cara muito bom do lado dele. Você tem dúvida do nível do Verstappen? Aí eu não vou mais ter dúvida nenhuma. Mas hoje eu tenho uma dúvida, sim. Lógico que eu tenho. Não, eu tenho também. É seu direito, eu não tenho dúvida. Mas eu tenho para o outro lado. Eu tô achando que o Verstappen está fazendo muita diferença. Talvez no carro, talvez não seja só o carro, é isso que eu tô falando. Entendeu? A leitura não, nunca é só o carro. É claro que se tivesse um companheiro, que o Adalto tá falando, seria magnífico, legal. O Pérez não dá conta. A gente já falou que o Pérez não dá conta. Mas o Verstappen é um fenômeno da natureza. Para mim, inquestionável. Foi isso que eu falei, Bruno. Por favor, não põe palavras na minha boca. Não é só o carro. Não, mas eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que eu não. Como não foi com o Schumacher, com o Hamilton, com o Senna, não foi com eles. Não foi só o carro. Eu estou repetindo só o que eu falei no meu primeiro comentário, antes de você falar. Não estou falando que é você que está dizendo, não estou dizendo que você está falando que o Verstappen é ruim, nada disso. Estou surpreso de você ainda não estar seguro do Verstappen. Isso eu estou surpreso. Mas entre os melhores da história, eu não estou. Eu preciso ver. Eu preciso ver para crer. Assim, um cara do lado dele, com o mesmo carro, um avião, sem vantagens. Os dois caras andando sem vantagens. Aí sim, ele dá uma sova no cara, tá aí. O Verstappen é um dos melhores da história. Só a diferença isso. O Hamilton, para mim, em 2021, era ombro a ombro até o final, e para mim foi o maior teste que um piloto poderia ter. Eu também acho. Inclusive, na época, a gente... Não foi o melhor teste. A gente até comentou. A não ser que o Hamilton estivesse no outro carro da Red Bull. Adalto, quem teve última coisa, Bruno, prometo. Quem teve vida mais difícil? O Verstappen ganhar do Hamilton em 2021 ou o Hamilton ganhar do Rosberg? Para mim, o Verstappen teve vida muito mais difícil. Muito mais difícil do que o Hamilton teve. Apesar do Rosberg ter dado um upgrade na sua agressividade, foi lá e buscou um título. Mas quem foi mais desafio? Não, mas isso aí, você está falando... eu não posso dizer que você está errado ou está certo. Não, isso é subjetivo. Estou pedindo a sua opinião. Entendeu? Pode subjetivo. Essa comparação é uma comparação subjetiva. Você pode até estar certo. Sim. Entendeu? Muitos podem concordar com você, outros podem não concordar. Mas é subjetivo. Estou dizendo, para mim, Adalto, ter a certeza absoluta, eu preciso que o cara tenha um avião do lado. Entendeu? Para eu falar, não, esse cara é um monstro. Esse cara está entre os melhores da história. Senão, eu não vou falar. Mas só para não deixar tiramos claro, o seu... eu também não estou falando nada. Eu só estou colocando assim uma situação que eu estou achando que talvez possa estar acontecendo. Eu também acho. Mas eu concordo que a gente só vai saber se tiver um grande piloto do lado dele na mesma equipe agora. Embora eu acho que a disputa com o Hamilton... Sinceramente, eu acho que o Verstappen me lembra muito o Schumacher lá na Benetton. Quando faziam um carro para ele, quando o segundo piloto não era segundo piloto, era quinto piloto, e o carro no primeiro ano, tudo bem, não vou nem contar o primeiro, vamos falar só do segundo ano. No primeiro ano o carro estava fora do regulamento, e ele ainda bateu no Rio para ser campeão. Vamos falar no segundo ano. No segundo ano o carro estava dentro do regulamento, ele destruiu os companheiros de equipe que ele teve lá, que eram fracos, né? Johnny Herbert, né? Quê? Era fraco, Johnny Herbert. Botar pimenta, vai. Eu nem vou discutir. Foi para a Ferrari e também não teve, cá entre nós, né? O Rubinho, a gente adorava ele como piloto, ótimo piloto. Não fazia frente. Mas o Rubinho adoro o Rubinho, já entrevistei ele aqui e tudo, mas ele não está no panteão dos melhores pilotos da história. Então eu vou tentar te pegar de novo, porque eu só estou tentando te pegar. O Schumacher não entra nos melhores da história? Então, olha... Ele acha que não, mas você já falou. Eu sempre falei, né? Quem não põe o Schumacher entre os 10 melhores da história é louco. Você não põe? Então, eu não sou louco, eu ponho. Mas eu tenho essa ressalva, entendeu? Eu tenho essa ressalva. Eu queria ver o Schumacher com um companheiro de equipe como o Kimi, na época no auge do Kimi, como no auge do Montoya, como no auge do Mika Häkkinen. Queria ver ele com um companheiro de equipe desse, sem ele ter as vantagens que a Ferrari dava. Que seria fazer tudo o que ele fez, entendeu? Mas não deu para ver, passou, ele ganhou 7 títulos, tudo. Então eu coloco ele entre os 10 melhores da história. Mas eu tenho essa ressalva, entendeu?
Certo? Eu fico muito chateado que vocês falaram do Johnny Herbert. Eu vou até encerrar o programa. Foi ele que Tô falou. brincando. Foi ele que falou. Eu defendi o Johnny Herbert aqui com unhas e dentes. Isso aí. Só para a gente finalizar a Fórmula 1 aqui, os testes de hoje, vocês têm alguma notícia aí para dar para gente? E o tal do Cadê o Ricardo virou piloto titular. Essa é. Cadê o tal do Paralama que eu testar lá? Não, calma, Bruno. O Paralama eu fiz. Eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Quem é melhor, o Pérez ou o companheiro de equipe do Vettel nos 4 anos que ele foi campeão? Como é que é? Desculpa, volta aí, porque eu já estava lá na frente. Volta aí. Quem é melhor? É o Pérez ou é o Mark Webber? Não, o Pérez. Para mim, o Mark Webber era bem melhor que o Pérez. Não, eu acho o Pérez melhor. Eu acho o Pérez melhor, Adalto, pelo conjunto da carreira. Pela Force India, pela Sauber, pelos resultados que ele foi buscar. Você reparou que você nunca fala a McLaren? Ele teve uma chance numa equipe grande, o Pérez. Sim, foi mal. 10 anos atrás, quando ele era 10 anos mais novo. Sim. E tomou uma sova do Button e foi mandado embora no primeiro nem tanto. A comparação com o Button não é massacrante. Tanto que ele até começa o campeonato. Tomou uma sova e foi mandado embora. Ok, mas para mim não apaga os anos de Force India, de Sauber e de Racing Point, que o cara ganhou uma corrida Racing Point. Mas aí é piloto de meio de pelotão. Aí você tem uma porrada de pilotos. Isso é outra discussão. Você perguntou do Webber e do Pérez, eu só tô falando porque que eu acho o Pérez. Só. Eu acho o Webber. Eu acho o Webber melhor que o Pérez. E você, Bruno? Apesar do Webber estar no final da carreira, em 2010, no começo do ano, falou que ia se aposentar e tudo. Mas mesmo assim, eu acho que ele era melhor do que o Pérez. O Vettel, e o Vettel, que ninguém fala que ele está entre os melhores da história, ganhou 4 títulos seguidos, com a Red Bull, com o mesmo carro do Adrian Newey, que tinha o difusor soprado. Sim. Hoje você tira o difusor soprado e coloca o assoalho. Está muito parecido isso para mim, entendeu? Então, na hora que o Vettel saiu da Red Bull e foi para outras equipes, aí a gente viu o Vettel que não era tudo isso que a torcida dele achava. Então, eu gostaria muito de ver acontecer isso com o Verstappen. Ir um cara bom lá e ele continuar massacrando, ou ele ir para uma outra equipe e continuar massacrando. Aí eu sou obrigado a dizer, não, o cara está entre os melhores da história. Enquanto eu não ver isso, eu fico com essa dúvida. Entendeu? Você não é obrigado a dizer nada, tá? Nada. Você insinuou aí, então para não parar na minha boca, ninguém colocou palavra na sua boca. Você tem direito de achar, eu só divirjo de você na questão do desafio que o Hamilton foi pro Verstappen em 2021. Para mim, aquilo ali é o desafio máximo que alguém poderia ter na vida. Mas tudo bem, são opiniões diferentes. Eu lembro que na época a gente comentou aqui que aquele que fosse o vice-campeão... O vice, é verdade, seria o melhor vice-campeão. E o senhor que falou... corrida. Antes do Hamilton ser roubado nas últimas 5 voltas. Nós não estamos falando só de quem foi o campeão, nós estamos falando, os dois se encararam. O Verstappen encarou o Hamilton até a última. Foi um puta campeonato, mudou a Fórmula 1. O Verstappen é um puta piloto, não tem dúvida nenhuma. Sim. Mas tem essa ressalva, entendeu? Eu tenho essa ressalva, que muita gente tem, não sou só eu. Eu garanto para vocês que nos comentários aqui vai ter muita gente que vai dizer, eu concordo com a Adalto. Não, os comentários... Precisa... Mas se o cara for torcedor do Hamilton, ele vai xingar eu e o Bruno primeiro, vai falar que eu e o Bruno somos verstapistas, não sei o quê, e vai. Não é questão. Eles sabem que a gente não está aqui torcendo, entendeu? Não é possível que eles não saibam isso. Olha, não sabe, não é possível. Tem gente esse pessoal é bravo. Esse pessoal é bravo. É o fim da picada, entendeu? Se for isso. Entendeu? Ô, gente, vamos para frente. Nós estamos dando argumentos, a gente não está, né? Os 3 aqui estão dando argumentos. Sim. Tá legal, eu tô achando barato. Vocês não me deixaram falar o que eu acho do Mark Webber. Por favor, quem é melhor, Pérez ou Webber? Também não vou mais falar. No que é isso? Pode falar. O Mark Webber, para mim, é uma das maiores enganações que já surgiram na história da Fórmula 1. É mesmo, Bruno? Eu acho o Mark Webber um horror, péssimo, horrível. Para mim, ele ter disputado aquele título de 2010 foi uma coisa, desceu um ET na Terra e mudou a lei da física. É igual o Irvine disputar o título de 99. Tipo o Irvine disputar o título. Pelo amor de Deus. Olha como os dois são extremos e eu sou o centro da razão. Aí eu falo brincando, Bruno, o cara vai lá e coloca nos comentários. O Fábio falou que a opinião dele é melhor do que as outras. Eu falei isso. É que assim, se for seguir pelos comentários, o que vai ter nos comentários? Faz assim, né? Bruno e Fábio falaram que o Pérez é o maior piloto de todos os tempos. O Adalto falou que o Pérez é o pior piloto de todos os tempos. O Bruno falou o Adalto falou que o Verstappen não é tudo isso. O Hamilton falou. O Adalto acha o Verstappen lixo. O Bruno acha o Hamilton lixo e vai nisso. Então, se for pelos comentários. Eu tô surpreso com a diferença de opiniões de vocês dois em relação
relação ao Weber. Um coloca o Weber melhor do que o Pérez, o outro coloca o Weber como um enganação. Nossa senhora, o Weber, pelo amor de Deus. Eu acho que o Pérez, pela história pregressa, ele é melhor do que o Weber, mas é questão de... Não, aí é questão de opinião mesmo. Bom, dos testes, vocês querem falar? Eu abri a chance de falar dos testes, aí vocês quiseram voltar no negócio lá. Não, foi ele que voltou aqui, ó. Eu quero saber dos testes. Rapidinho. Eu não vi nada, eu cheguei na hora de a gente começar a gravação. A única informação que eu vi é o Ricardo fez um tempo para ser o segundo no grid. Foi a informação que eu vi do Lawrence Barreto, até citei. Bruno, você perguntou do Paralama. O Paralama vai ser testado na quinta-feira, já estava programado, vão molhar a reta Wellington, a Wellington Straight, vão colocar câmeras especiais, a Mercedes vai entrar na pista com o Paralama, a McLaren com o Piastri vai entrar sem o Paralama, eles vão fazer comparações, vão fazer vídeos com câmeras especiais, enfim, esse é tudo na quinta-feira, tudo já estava programado, fiz até uma live sobre isso na quinta, então é assim, só para você saber, Bruno, o teste do Paralama é na quinta. Na quinta lá em Silverstone. Hã? Em Silverstone. Lá na Hungria? Não, em Silverstone. A Hungria é só daqui a 2 semanas, né? É em Silverstone, na reta Wellington. É verdade. Esse final de semana não é Hungria. E eles vão molhar a pista ou vão ficar lá esperando para ver se chove? Não, na Inglaterra você não precisa lutar muito para esperar a chuva, mas eles vão molhar só a reta Wellington, porque eles querem a medição em linha reta, entendeu? E as outras retas de Silverstone são inclinadas, elas têm elevação. Então aí a reta seca rápido. Aí o spray vai diminuir dependendo da direção. Então eles vão fazer na reta Wellington, que é a reta, como diria o outro. Entendi, muito bem. Eu fico com o comentário do Rubens lá do Boletim GP, né? Você viu? Falou? Boletim do Paddock. Boletim do Paddock. Se for der certo, vai ser os Paralamas do sucesso. Muito bem. Vamos falar aqui da Stock Car agora, né? Que teve a corrida em Interlagos nesse final de semana. Olha, a corrida da Stock Car esse final de semana foi uma das melhores corridas da Stock Car que eu já vi. Simplesmente espetacular. Todas as duas corridas. A última corrida, então, sensacional, suspense até o final, na última volta, para saber quem ia ganhar. O vencedor da primeira corrida foi o argentino, né, o Matias Rossi. E, na segunda corrida, quem venceu foi o Ricardo Zonta. Ele já tinha ganhado o Matias Rossi, Bruno? Eu acho que ele já tinha ganhado uma vez, mas agora não tenho certeza. O destaque é o Felipe Massa, né? Felipe Massa, finalmente, né? Parece que acertou a mão com o carro, fez 2 pódios, terceiro na primeira corrida e segundo na segunda corrida, quase ganhou a segunda corrida, foi por isso aqui que não ganhou. Mas várias disputas, várias batidas porta com porta, sabe? O Rubinho na primeira corrida já chegou em 9º lugar por um para-choque de diferença, já que a gente está falando de paralama, que chegou por um para-choque de diferença. Então a Stock funcionou esse final de semana. Valeu a pena, para quem foi pena. Então, o Auto Racing esteve na pista, não? Eu vi uma informação dessa. O que é? O Auto Racing estava lá. O Racing estava na pista. Lá. Tem uma entrevista com o Ingo hoje, né, Adalto? Isso, e vai sair mais durante a semana, com outros pilotos também. Bem legal, foi bem legal o estoque mesmo. O Posto PS se esforçou bastante para poder estragar, mas quis não aparecer, conseguiu, ele quis aparecer. Inclusive, aconteceu uma coisa muito curiosa nesse final de semana, porque toda vez que o Adalto fala que o Posto PS permite o cara passar 3 carros na mesma reta, eu entendo isso como uma metáfora, né? Claro que não vai passar 3 carros na mesma reta. Já aconteceu. Mas o Rubinho foi lá e passou 3 carros na mesma reta. Interlagos, ele foi lá, acionou o push, passou os 3 e ainda passou por fora, assim, se fosse da Fórmula 1, ele ia tomar punição, porque ele pegou o track limits ali. Só que quando você viu o replay, ele pegou por fora da pista, porque se ele continuasse na pista, ele ia bater com tanta força na traseira do adversário, que ia ter uma batida, né? Não, igual aconteceu também lá, que o Gasly jogou o ídolo para fora da pista e o ídolo tomou a punição porque Não. Track limits. Não. Peraí, não puniram puniram por track limits, o que eu aplaudo, porque ele foi colocado lá. Mas a punição foi porque ele bateu lá na chicane seguinte, ele bate na Alpine. Aí ele foi punido por isso. Que o Gasly tinha jogado ele para fora da pista de novo. Não me lembro, mas se você tá falando, eu vou acreditar em você. Na primeira perna, o Gasly jogou ele para fora, ele saiu da pista. Quando ele voltou para a pista sem controle do carro, deu um totó no Gasly e aí deram a punição nele. Eu achei bizarro. Deixa eu falar uma coisinha sobre a Stock Car. Vocês querem discutir track limits um pouquinho mais? Eu topo. Não, chega de track limits, já falamos bastante. A Stock Car, só uma coisinha rápida, a Stock Car não pode reclamar de divulgação esse ano, porque, eles estão
na Band. Eles estão no Sport TV. Eles têm um canal, né? Tem um canal que passa, inclusive a transmissão começa bem antes, termina bem depois, bem legal. E fica lá no YouTube para quem quiser ver, né, Bruno? E eles estão no canal do Galvão Bueno, que maravilha, com o próprio narrando. Eu fui assistir, porque eu queria trazer a informação aqui para os ouvintes, né? Com o Galvão Bueno narrando a Stock Car. Não aguentei mais do que 5 minutos, né? Porque Bruno Aleixo? Eu constatei que o Galvão continua sendo o Galvão. O que aconteceu? Não, conta para nós uma aí, só para a gente saborear. Que é aquele narrador que narra um evento sem ter a menor ideia do que está acontecendo lá na pista, né? Mas é o Galvão. Então, né, meio que está perdoado, né? 1 milhão de audiência, de views. Isso, audiência e tal. E fala que incrível, Galvão é um fenômeno que eu não consigo explicar. Não, é impressionante como ele fala coisas que você olha e fala, não está acontecendo, mas ele fala como se tivesse, e você acaba até acreditando, fala, não deve estar acontecendo mesmo, cara. Isso que tem razão. Aliás, parabéns à Bia Figueiredo, que está comentando as corridas no canal Galvão Bueno, precisa muita paciência, e ela tem, viu? Essa menina é diferenciada mesmo, mas eu não aguentei mais do que 5 minutos. Quem quiser, tá aí, são 4 opções para assistir a Stock Car nesse momento agora, né? Não deixa de ser legal. É muito positivo. Agora, sem brincadeira, é muito positivo. Né? É muito positivo. Muito positivo para a categoria mesmo. Né? Aí, o Otto Race mandou uma pessoa lá, quer dizer, né? Né? Um monte de matéria exclusiva, não sei o quê. Agora, eu que vim aqui divulguei os dois, nem iam falar, se eu não fosse eu que falasse aqui. É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando, então, esse Loucos por Automobilismo. Esse final de semana, folga, né, de Fórmula 1. Vai ter a Fórmula Indy. Aliás, o Pagenot não vai correr de novo. Vocês viram isso? Não vai. Por causa daquela capotada? Por causa da capotada lá, não vai poder correr. O negócio foi mais grave do que parece, né? Onde que é, Bruno? Você sabe onde é? Vai ser? Vai ser em Toronto. Lá em Toronto, no Canadá. E é isso. Bom, finalizando então nesse Loucos por Automobilismo, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo e a gente volta na quinta-feira respondendo as perguntas. Manda a pergunta lá, o Verstappen é ou não é o melhor de todos os tempos? Comente no vídeo, o Verstappen é tudo isso ou não é tudo isso? Tudo isso ou não? Não é tudo isso, não é tudo isso, é sacanagem. Não é tudo isso, é entre os melhores da história já ou ainda não? Ainda não, isso, boa. Verstappen ainda precisa se provar? Agora eu tô pegando aqui, alfinetando o correto. Ele precisa se provar ainda. Isso aí. Muito bem. Finalizando, então, vamos até o próximo Loucos. Na quinta-feira você manda a sua pergunta e a gente responde. Um abraço. Valeu!